poucos dias, soldados americanos ficaram feridos. Segundo os Estados Unidos, nenhum ferimento grave, mas ficaram feridos num ataque com drones. Isso aconteceu em território sírio. E, imediatamente, o Pentágono disse o seguinte, mesmo sem conhecer a origem do ataque, mas disse que não irá admitir que seus soldados sejam atacados em território sírio. Isso é uma mistura de lugar comum, de platitude com arrogância. Não irá permitir. Ele pode reagir a, né? Não permitir é outra coisa. Mas isso chama a atenção para um simples fato. Alguém pode perguntar, há soldados americanos na Síria? Sim, muitos. E, obviamente, a Síria concorda com isso. O território é dela, ela concorda que soldados americanos estejam em seu território. Não, a Síria não concorda. A Síria não convidou esses soldados. É isso que chamamos de atitude imperial. Ou seja, não é uma guerra. Uma guerra você tem ocupação de território, invasão a território, disputa por território, mas não é o caso. Os Estados Unidos não estão em guerra com a Síria, mas colocam seus soldados lá à revelia do governo sírio. Mas há coisas muito mais graves do que essa presença militar. Em janeiro de 2020, Donald Trump, ainda presidente dos Estados Unidos, a eleição vencida pelo Biden foi naquele ano, né, em novembro daquele ano, mas em janeiro de 2020, Trump assinou um documento que é um ato chamado de proteção, e não por acaso chamado de Cesar Civilian Protection Act. César. E entrou em vigor 6 meses depois. 6 meses depois entrou em vigor com o apoio da União Europeia. Os estados vassalos da Europa imediatamente apoiaram. Há uma montanha de crimes cometidos pelos Estados Unidos e pelas potências europeias contra países pobres, em países pobres, atingindo gente pobre, em muitos casos miserável, produzindo e reproduzindo miséria, fome, doenças, falta de perspectiva econômica. Diversos países pobres foram e são vítimas desses crimes que formam uma montanha de tantos crimes cometidos pelos Estados Unidos e pelas potências europeias. Mas este especificamente que estamos abordando aqui, ele não é um crime qualquer. E ele mistura uma indizível crueldade com a expressão claríssima da arrogância, do eu posso fazer em qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma espécie de direito, se não natural, conquistado, de fazer o que eu bem entender. Esse ato assinado pelo Trump, e antes que seja necessário lembrar outra vez, mantido e confirmado pelo Joe Biden.
Aliás, quando a gente for falar mais à frente, um dia desses, sobre a eleição nos Estados Unidos, a gente pode falar um pouco mais sobre esse fenômeno que é um país tão diverso como os Estados Unidos, com gente de todas as partes do mundo, com interesses econômicos diversos, antagônicos muitas vezes entre si, com uma parte da população com direitos conquistados ao longo do tempo, com regiões riquíssimas, algumas que, se fossem países, estariam entre os mais ricos do mundo, o caso da Califórnia, e uma diversidade econômica e de pensamento e de ideias. E tudo isso está canalizado politicamente por dois partidos. Dois partidos apenas canalizam toda essa diversidade econômica, política, ideológica, cultural, étnica que há nos Estados Unidos. Há mais de 50 partidos, é verdade, mas de fato, disputando o poder são dois. Dois. Os outros 50 existem, tentam ganhar alguma relevância e nunca conseguiram. Nunca conseguiram e seguem tentando. Mas em questões internacionais, todas as diferençazinhas entre democratas e republicanos desaparecem. Ambos trabalham para a mesmíssima plutocracia, para o mesmo complexo que já foi apenas industrial militar, hoje é industrial financeiro, político militar. Então, o Biden não teve dúvidas em ratificar, confirmar, abraçar o ato de Trump. Esse ato instituiu sanções abrangentes contra a Síria. Oficialmente, seria uma punição ao regime de Bashar Assad e seus associados. Mas, na verdade, há uma proibição expressa de que qualquer empresa, qualquer país comercialize bens e serviços em todos os campos. E proibida a venda a qualquer cidadão sírio e a qualquer entidade síria, seja este cidadão ligado ou não ao governo, seja a empresa ligada ou não ao governo. E mais, uma passagem diz o seguinte, isso está no ato assinado por Trump, mantido e confirmado por Biden, e que será mantido se Trump voltar ou se a Kamala Harris ganhar. Não vai mudar coisa alguma. E diz o seguinte: o estabelecimento de uma estratégia para dissuadir pessoas estrangeiras de celebrar contratos relacionados à reconstrução da Síria. Não é venda de armas para a Síria. Não é venda de uniformes para o exército do Assad. É venda de qualquer coisa que sirva à reconstrução da Síria. Indivíduos e empresas privadas em qualquer lugar do mundo que, atenção, olha o que diz o texto, conscientemente, direta ou indiretamente, forneçam serviços de construção ou engenharia à Síria, serão punidos pelos Estados Unidos. Há quem pense, não, essa coisa de imperialismo, de Estado imperial,
Isso é um linguajar do passado. Não. O linguajar é esse aqui. Esse é o linguajar do império. E também as mesmas punições cairão sobre aqueles que, atenção, conscientemente vendam ou forneçam bens, serviços, tecnologia, informações ou outro suporte significativo que facilite a manutenção ou expansão de produção doméstica de gás natural, petróleo ou produtos petrolíferos. E hoje, cerca de 1/3 do território sírio ainda está sob comando dos Estados Unidos. Há um trecho controlado pela Turquia, há ilhotas ainda ligadas ao Estado Islâmico, mas basicamente temos essa divisão. Estados Unidos e seus grupos que são treinados e armados pelos Estados Unidos, mas que não ganham uma cidade, né? A presença turca ao norte, uma espécie de bolsão de proteção, e há o restante do país sob controle do governo. A Síria tem mais ou menos hoje 7 milhões de pessoas que vagam pelo país. São refugiados internos. Perderam as casas, perderam a escola, perderam o rumo, perderam a atividade econômica, perderam o local de trabalho, não há escola para crianças, se produzem alguma fruta, alguma verdura, não há estrada para escoar. E esse ato César, ele deve expiar 5 anos após sua implementação. Isso significa junho de 25. E com isso também as sanções associadas. Porém, na seção 401 da lei, está estipulado que as sanções só terminarão se 6 requisitos estabelecidos forem cumpridos. Inclusive, há a exigência de que funcionários do governo se ofereçam aos Estados Unidos para serem processados por crimes de guerra. Joel Rayburn, enviado especial dos Estados Unidos para a Síria na ocasião do ato César de Trump e agora também de Biden, ele achou que é formidável porque o ato faz com que indivíduos e entidades possam ser penalizados e processados por violar sanções impostas ao país. E ele disse, não é preciso provar que uma empresa que está entrando para fazer um projeto de reconstrução está lidando diretamente com o regime. Não precisamos ter prova para comprovar essa ligação. Só precisamos saber se a empresa está investindo ou se o indivíduo está investindo em engenharia. Eles não querem que as estradas sejam reconstruídas, que o saneamento seja restabelecido, que a Síria possa produzir e vender. Eles não querem a sobrevivência dos sírios. E quando alguns conseguem chegar à Europa, hoje são alvo de grupos fascistas, como temos visto no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha, na Itália, na França. No Reino Unido, o ataque tornou-se
aberto, escancarado. Grupos fascistas, é o neofascismo. E ele até merece o prefixo porque, de fato, ele tem algumas mudanças em relação ao regime de Mussolini. Não na ideologia, mas na capacidade de se apresentar como um movimento político democrático, normal, legítimo. Bom, a moeda síria entrou em colapso, a fome está espalhada, há regiões isoladas. Recentemente, houve a denúncia de um diretor da Agência Alimentar da ONU de que os Estados Unidos estão bloqueando produção de trigo. Trigo. E lá ele é usado, não é para exportar, é para fazer pães. Os formidáveis pães sírios, né, mundialmente conhecidos. Imagine os feitos lá e no Líbano, né? No Líbano também fazem pães sírios inigualáveis. E numa entrevista, Sami Ghassan, diretor-geral do Estabelecimento Público de Grãos, disse que as forças dos Estados Unidos e as forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos ocuparam as principais áreas produtoras de trigo da Síria, o que levou a uma redução anual da produção de trigo de 6 milhões de toneladas, o que era suficiente para o abastecimento interno. E aí sim, para exportar o excedente, de 6 milhões, a produção desabou para 500 mil toneladas. E a Síria tem sido obrigada a comprar trigo. Quem começou isso foi Barack Obama. Barack Obama foi quem decidiu apoiar o plano apresentado pelo Pentágono e pela senhora Hillary Clinton, então secretária de Estado, de promover frentes de guerrilha e promover uma guerra civil na Síria para derrubar Assad e colocar um aliado. Inclusive, ali começam estranhas relações entre os Estados Unidos e o Estado Islâmico. Entre os Estados Unidos e o Estado Islâmico, que oficialmente era inimigo e que foi derrotado depois na Síria e no Iraque, em terra pelos curdos e com os ataques aéreos dos Estados Unidos e da Rússia. Muito limitados esses ataques porque eles tinham suas bases nas cidades, ali junto com a população. Então a ação em terra e também os xiitas do Iraque, que formaram valentes batalhões que foram fundamentais na derrota do Estado Islâmico. O que eles fizeram na Líbia, e a Líbia até hoje está mergulhada no caos, há 2 governos, 2 capitais, e há um terceiro território dentro da Líbia que não tem o controle de nenhum desses 2 governos, mas está sob controle do Estado Islâmico. Há regiões influenciadas pela Rússia, regiões influenciadas pela Turquia, há regiões influenciadas pelo Ocidente. Destruíram a Líbia e queriam fazer o mesmo na Síria. E Assad só não caiu porque a Rússia impediu, com o apoio do Irã. Mas a ação russa foi decisiva. Mas os Estados Unidos continuam com seus soldados lá. E determinando quem pode vender e quem pode comprar trigo
e determinando que ninguém pode investir um centavo que seja para reconstruir um país dizimado pela guerra que os Estados Unidos começaram. Que o senhor Barack Obama começou. E aí esse ato canalha, covarde, assinado pelo Trump, mantido pelo Biden, é uma ação bipartidária. É, na verdade, um partido só, com dois grupos, duas correntes. Mas é o partido do império. E a Europa, que tem séculos de crimes cometidos na África, na Ásia e nas Américas. A Europa hoje continua cometendo crimes na África, principalmente a França, mas também o Reino Unido. Mas a França continua cometendo crimes atrozes, inclusive apoio a grupos terroristas. E o Zelensky parece que, para ser mais bem avaliado, resolveu também apoiar alguns desses grupos. Tanto que o Mali cortou relações com a Ucrânia. Por apoio da Ucrânia a grupos terroristas em território do Mali. E a França, tão imponente em solo africano, e a Itália, e a Alemanha, todos eles abanam o rabinho e apoiam esse ato criminoso dos Estados Unidos contra o povo sírio. É tão óbvio que isso não é contra o Assad. Isso é contra o povo da Síria. É contra o povo árabe da Síria. E a ONU, que todos os dias agora manda recados para a América do Sul a respeito da eleição na Venezuela, o que tem de ser feito, o que não tem de ser feito, diz o quê? E a OEA, afinal de contas, o autor do ato César, faz parte da OEA. E o senhor Almagro, silêncio, silêncio. A União Europeia apoiou, os estados vassalos apoiaram. Mas e os outros? Então, esse silêncio significa cumplicidade com crime. Crime. Está sendo cometido um crime contra o povo sírio. Um crime contra milhões de pessoas. E quando um drone é utilizado e fere de raspão, segundo os Estados Unidos, alguns de seus soldados, a resposta é: não toleraremos. Mas vocês estão lá a convite do dono do território, que é o povo sírio, ao fim? Não. O povo sírio, o seu governo, partiu deles esse convite, essa deferência às tropas americanas? Não. Estamos lá porque somos os Estados Unidos. E, portanto, podemos enviar tropas para qualquer lugar do mundo. Não é para qualquer lugar, não é? Mas onde for mais fácil. Os países mais frágeis, as populações mais sofridas. Aí é fácil. E fazem sem constrangimento, com arrogância de um império, meu caro Ronald Gimenez.